Isso foi dado mais cedo, quando os russos também pediram para os civis se afastarem dos alvos anunciados. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o professor de Geopolítica e Economia de Defesa da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Hélio Caetano Faria. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos os ouvintes da CNN Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Hélio, eu quero começar pelo que disse a Clarice Ward, porque eu logo fiquei imaginando qual é o sentimento da população que vive em Kiev neste momento. O senhor deve ter acompanhado a rua ali onde a Clarissa estava apagada, as luzes apagadas, um breu, não se consegue ver nada, não tem ninguém, tem toque de recolher, as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, enquanto as tropas russas se aproximam da região metropolitana. A dúvida é que gera esse medo e essa apreensão. Olha aí como é que está Kiev agora, apagada, às escuras. As pessoas estão apreensivas, não sabem se haverá somente um cerco, por quanto tempo, se haverá de fato um ataque, se as tropas russas permanecerão ali para minar a resistência dos ucranianos. O que é mais provável, professor? O que o senhor diria que essa tática de Putin, do exército dele, muito perto agora da capital de Kiev, do centro metropolitano, indica? Sem dúvida, o exército russo ele tende a avançar. As imagens de guerra são trágicas, são horríveis. Entretanto, a Putin e a Rússia estão muito decididos com um objetivo central dessa operação militar estratégica, que é exatamente dominar, chegar ao centro de gravidade político e estratégica da Ucrânia, que é a sua capital, Kiev. Certo. Professor, vou colocar na conversa Caio Junqueira. Daqui a pouco o Lorival Santana também vem com a gente. Caio. Professor, boa noite. O que mais tem chamado a atenção de vocês do Exército Brasileiro neste conflito, ou que destoe de outros conflitos, ou que reforce estratégias de outros conflitos? Bom, tem várias questões que chamam a atenção nesse conflito. Eu diria que, em um primeiro plano, a gente assiste efetivamente a uma reorganização da ordem geopolítica internacional. Temos potências em conflito ou em tensão, que é a questão da Rússia, Estados Unidos e OTAN. A Ucrânia, está no meio desse grande tabuleiro geoestratégico que é o leste europeu. Então, são várias facetas que permitem aí análises, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto, obviamente, do ponto de vista militar. Lorival Santana. Hélio, a Rússia tem um comboio de 64 quilômetros parado a 30 quilômetros de Kiev. Esse comboio vinha se movendo há ao menos 2 dias antes de hoje, né? E não sofreu ataque das forças ucranianas. O que isso diz a respeito da capacidade de defesa da Ucrânia? Bom, tem várias questões, Lorival. De fato, o poderio militar russo é incontrastável vis-à-vis ao ucraniano. E, em um primeiro momento, ali, logo nos primeiros dias de conflito, houve uma neutralização das capacidades de resposta ucranianas, o que ajuda a explicar esse relativo tranquilidade no deslocamento dos carros de combate blindados russos. Professor, quero falar um pouquinho sobre China, talvez até direcionar a mesma pergunta que eu fiz ao Lorival mais cedo, sobre o que representa essa disponibilidade da China agora em tentar resolver, se não resolver, negociar, vamos usar a palavra certa, negociar esse conflito. É o momento, dá tempo ainda de chegar a um resultado de selar a paz, ou esse momento já passou? Qual seria o papel da China agora e quais seriam os frutos que ela ganharia também tendo uma resposta positiva? Olha, excelente questão. De fato, a China é um importante player
né, nessa disputa na Europa, exatamente porque ela oferece um contrapeso econômico, político, financeiro e agora, cada vez mais, diplomático, a uma saída, seja da Rússia encontrar no mercado chinês e de outros países da Ásia espaço para vender seus produtos estratégicos, seja para, em conjunto, Rússia e China rediscutirem alguns pilares da segurança internacional, que é exatamente isso que vem chamando a atenção nessa crise na Ucrânia. Um reposicionamento russo para garantir um espaço de influência ali naqueles territórios que os russos denominam em seus documentos estratégicos de espaço exterior ou entorno estratégico russo. Caio. Professor, especificamente eu vou retomar um pouco a minha pergunta anterior, mas eu queria que o senhor me dissesse, em termos de estratégia militar, especificamente, não geopolítica, em termos de estratégia militar, o que mais tem chamado a atenção de vocês neste conflito? Bom, a guerra informacional, sem dúvida. Esse é um ponto fundamental nesse momento do conflito, com o andamento, digamos, das batalhas. Vemos também uma espécie de pausa operacional no ataque russo frente à capacidade existente por essa potência, e isso abre um espaço para as negociações diplomáticas. À medida em que o potencial ucraniano vai, digamos, apresentando menos potencial de resistência aos russos, isso ganha, obviamente, relevo às questões diplomáticas. Junta a isso, Caio, sem dúvida, né? Logo ali nos primeiro, segundo dia de conflito, toda a questão envolvendo a guerra eletrônica, neutralizando o ataque, os sistemas de defesa aéreo, a artilharia ucraniana, os ataques cyber, né, que podemos visualizar momentos antes no canal, que deixa apagado as redes de infraestrutura elétrica ucraniana, tudo isso faz parte do bojo dos conflitos das guerras contemporâneas. E a Rússia, como potência, obviamente, utiliza todos os recursos à sua disposição. Voltamos com Lourival Santana. Todo esse armamento que os Estados Unidos e a Europa estão enviando para a Ucrânia só tem dois caminhos, a Polônia e a Romênia, porque ali tem a Hungria, que é um país, um governo amigável ao governo russo, a Eslováquia é um país pequeno, uma fronteira pequena, a Moldávia vai tentar se manter neutra nesse conflito e o acesso ao mar está todo bloqueado pela Rússia. À medida em que esse armamento vai chegar e vai alimentar uma guerra, que, para todos os efeitos, vai ser uma guerra por procuração, né? Uma guerra de guerrilha, uma guerra de desgaste. O quanto você vê o risco de a Rússia não se contentar com uma guerra híbrida ou com ataques apenas cibernéticos à Polônia, principalmente, mas também à Romênia, e esse conflito armado se extravasar além da fronteira ucraniana? Olha, Lourival, eu vejo com ceticismo, de certa forma, esse prolongamento do conflito para, digamos, uma guerra assimétrica envolvendo a população no combate a um exército, uma potência armada como a Rússia. O que se busca, digamos, está bastante claro, e o Putin reitera a todo momento, são os seus objetivos militares, que é exatamente anular a capacidade de resposta do exército regular ucraniano. E, nesse sentido, abre frente às negociações diplomáticas que eu creio que em breve avançarão. Não vejo o prolongamento deste conflito com táticas híbridas ou assimétricas neste espaço tão estratégico que é o leste europeu, exatamente por conta dos refugiados, por conta da pressão dos países europeus e da comunidade internacional para solucionar esta importante crise no leste europeu. Então, você acha que a Ucrânia vai se render? Olha, se observarmos as capacidades militares, digamos, o conflito do ponto de vista de Clausewitz, da fricção, a gente vê cada vez mais
há uma dificuldade da Ucrânia em responder. A guerra é sempre uma zona cinzenta, né? O imponderável ocorre a todo momento. Então, a gente precisa atualizar sempre, né, nas nossas análises. Eu acredito que a gente visualizará nos próximos dias uma solução diplomática para conter os focos de tensão militar. Do ponto de vista do rearranjo geopolítico no leste europeu, me parece que isso dura mais tempo, tendo aí uma rodada de negociação envolvendo aí os países europeus e a Rússia. Professor, quando eu lhe fiz a primeira pergunta sobre a apreensão do povo ucraniano neste momento, o senhor me falou de que acredita que a tendência, então, é de que o exército russo avance, chegue, então, a dominar ao centro da gravidade, ou seja, ao centro de Kiev. É isso que deve acontecer nas próximas horas? Ou seja, amanhã a gente pode acordar com notícias de que as tropas invadiram, de fato, conquistaram o seu objetivo? As tropas russas? Perfeito, Tainá. É sempre difícil, né, fazer previsões assim, mas este é o objetivo, digamos, central da intervenção ou da operação militar especial denominada por Putin, conquistar esse centro de gravidade político-estratégica. Uma vez conquistado, o que dá para fazer é exatamente analisando os conflitos em perspectiva histórica e geopolítica, sentar à mesa e negociar. Mas um país sem, digamos, capacidade de responder organizadamente a um exército externo. Então, sim, o objetivo é conquistar Kiev. Lorival. Hélio, bom, então você está um pouco assim, dentro do que a gente tem hoje, é claro, eu entendo que o cenário é muito dinâmico, mas hoje você está descartando um cenário do tipo iraquiano ou afegão, né? Embora haja a disposição de potências externas de alimentar esse conflito com armamento, né? E há uma enorme disposição aparente do povo ucraniano e das Forças Armadas ucranianas de partir para uma insurgência num segundo momento. Você acha que isso não é tão provável porque a Rússia agirá racionalmente e buscará uma solução diplomática, ou porque, de fato, na hora H, a Ucrânia vai ceder e vai se render? Olha, Lorival, são contextos diferentes, né, históricos, mas se a geopolítica nos permite observar, né, essa área, né, da Ucrânia, Iraque, que você cita, os clássicos chamam, né, os clássicos, né, da geopolítica, de uma imensa zona de fratura, né, em que estados encontram uma dificuldade forte de formarem governos que não sejam, de certa forma, influenciados pelas potências ou europeias, né, França, mas em especial Inglaterra ou Rússia, né. No caso da Ucrânia, pela sua localização geográfica, eu acho difícil ser um segundo Iraque, pelos custos, pela inserção da Ucrânia econômica, cultural, populacional. Então, manter esse centro, esse espaço sob constante guerra, constante ataque, tem um custo elevadíssimo para a Europa e para a Rússia, né? São, digamos, povos muito próximos. Eu, novamente, vejo que, em breve, avançarão as negociações político-diplomáticas, porque isto interessa ao conjunto dos players envolvidos. Professor, vou trazer para aqui uma palavrinha que eu ouvi hoje até de outro especialista na nossa programação, que me chamou a atenção quando ele falava sobre essa tática de tomada da Ucrânia pelas tropas russas, que ele chama de doutrina de rápida dominância, num palavreado mais simples, né, que tem a ver com o uso da força, do poder, a demonstração de poder, a espetacularização dessa força para gerar medo e pavor. Ela continua em prática ou Putin mudou de estratégia? Não, eu acredito que continua,
A gente vê, seja o deslocamento de carros de combate blindados ao norte da Bielorrússia, ao norte da Ucrânia, seja dominando o sul, a partir da Crimeia, a leste, unindo com as forças, né, o exército de armas combinadas ali já em Donetsk, e a oeste, né, em direção a Odessa, a gente enxerga exatamente essa mobilização. O anúncio do ponto de vista político-diplomático em relação ao potencial nuclear digamos, um meio de colocar para a negociação política a prova do potencial militar russo, né, que, digamos, é bastante expressivo, e nas operações em curso a gente enxerga apenas uma fração do que a Rússia tem de capacidade. Dorival. A rigor, a agressão russa, essa nova agressão russa, começou com um bloqueio naval, né, dos mares de Azov e do Mar Negro. Ali há um interesse estratégico da Rússia de dominar aquela área, aquela costa, que é a única costa da Ucrânia, por onde passava 80% do comércio ucraniano, também porque o abastecimento de água e de outros produtos para a Península da Crimeia tinha sido interrompido pela Ucrânia em 2014. Você acha um cenário plausível que a Rússia, dentro dessa negociação, desse arranjo, né, pós-guerra, a Rússia não devolva toda essa costa marítima da Ucrânia? Olha, novamente, né, Lorival, é o imponderável, né? Se a gente for utilizar aí como régua a história, a geografia, a geopolítica, eu diria que esse é um objetivo de longo prazo russo, ter, de fato, o controle das águas quentes, né? De certa forma, aquele espaço histórico russo que vai ali de Donetsk a Odessa, o Transnistria, colocar sob domínio russo, direto ou através de um governo pró-Rússia, para, digamos, o uso efetivo das suas forças armadas. Eu vejo essa integração territorial sul da Ucrânia como das consequências, né, a incorporação desse território, deste conflito em andamento. Obviamente, cravar isso é difícil, à luz da história, eu diria que sim. Agora, professor, a expectativa das 11 horas da noite, horário de Brasília, a gente acompanhar o discurso de Joe Biden, é o primeiro discurso do Estado da União no Capitólio, ele vai falar das questões domésticas e, claro, sinalizar para a guerra na Ucrânia. Sobre esse ponto específico da guerra, esse momento excepcional, a que devemos nos atentar no discurso de hoje de Joe Biden? Olha, efetivamente são várias questões. Eu diria ver no discurso o quanto mobiliza internamente os Estados Unidos, o quanto a classe política norte-americana está disposta a apoiar o Partido Democrata e o John Biden nesta empreitada na Europa, e, ao mesmo tempo, ver o conjunto de sanções, né? Qual é a abrangência que os Estados Unidos vão, a abrangência e intensidade das sanções à Rússia. Eu acho que a gente tem que ficar bastante atento a isso. Dorival, vamos nós dois aqui. Tá muito boa a conversa. A Rússia tem falado muito de retaliações assimétricas, né? Não simétricas e tal. Obviamente está se referindo à guerra híbrida, que, aliás, foi colocada em prática pela primeira vez na própria Ucrânia, né? A partir de 2014. Os Estados Unidos têm muito medo de uma guerra cibernética com a Rússia, não por falta de capacidade técnica, mas pelas diferenças de regimes políticos, né? Um país opaco como a Rússia tem muito mais capacidade agressiva cibernética do que um país transparente, democrático como os Estados Unidos, mesmo que o setor de inteligência dos Estados Unidos tenha lá a sua opacidade, mas não dá para comparar os dois regimes. Você se preocupa com essa questão das repercussões mundiais de uma guerra cibernética? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente porque tem a capacidade de impactar em infraestruturas, né, civis e militares enormes. E Estados Unidos e Rússia têm sistemas
sofisticados e de abrangência cada vez maior, né? O russo como um contraponto ao americano. E outro player também importante, que reforçou a partir dos anos 2000 as suas capacidades cibernéticas, é a China. Então, temos aí quase não, né? Países investindo fortemente em capacidades produtivas nacionais, nessas tecnologias de fiscalização, comando, controle, e que teremos, Lorival, penso eu, daqui para frente, um cenário de intensa disputa. E, professor, ainda falando sobre informação, que é também um componente importante neste conflito, a gente teve um movimento registrado hoje de duas gigantes, a Meta, que é a controladora do Facebook, rebaixando as contas da mídia estatal russa para combater as fake news, ou seja, deixando de apresentar, de expor essas mídias, né, da forma como era feita antes. E o Google também anunciando medidas no mesmo caminho, sanções semelhantes, né? O que mais que a gente deve esperar de políticas dessas mídias de informação? O que elas fazem até aqui? O senhor acredita que são suficientes para conter a desinformação que tanto preocupa os ucranianos? Quando a gente conversa com pessoas que estão na Ucrânia, eu também tenho amigos ucranianos, eles estão sempre falando das fake news e do receio que eles têm de que as informações não sejam passadas da forma correta. Exatamente, Tainá. Eu vejo com enorme preocupação a produção da informação e, neste caso, né, envolvendo grandes potências, a infraestrutura para a veiculação de informação, né? Então, desde 2008, em virtude da Guerra da Geórgia e, em especial, 2014, por conta da anexação russa da Crimeia, essas sanções, já envolvendo empresas de tecnologia, entraram em vigor. E a Rússia foi, de certa forma, se preparando, montando, digamos, sistemas alternativos à conexão, inclusive da sua população civil, a essa predominância de empresas norte-americanas que, ao mesmo tempo, têm o potencial de conectar pessoas, mas, do ponto de vista político e estratégico, preocupa muito as autoridades políticas e militares. Portanto, ela tem impacto social, mas, do ponto de vista político e estratégico, os russos já estavam bem preparados a esse tipo de sanção. Agora, essas sanções, elas, se durarem, como provavelmente vão perdurar, elas mudam a posição geoeconômica da Rússia, né? Nessa parceria com a China. Eu venho pensando sobre isso, queria te ouvir. Quer dizer, de um lado, existe uma complementaridade tecnológica entre Rússia e China no âmbito militar e espacial, tecnológico, etc., mas a China é uma grande consumidora de matéria-prima, de bens primários. A China e a Rússia é um grande produtor, o maior produtor do mundo de grãos, um grande produtor de energia. Esse isolamento da Rússia em relação à Europa, que não ocorrerá da China com a Europa, pelo contrário, a China manterá seus laços com a Europa, não transforma a Rússia num parceiro minoritário numa sociedade com a China, em que a Rússia terá um papel mais de fornecedor de bens primários do que avançar como um país de alta tecnologia? Olha, Lorival, a Rússia, ela tem, digamos, matérias-primas estratégicas, e diria, do ponto de vista energético, vitais. É muito difícil substituir gás ou petróleo no curto e médio prazo, né? Então, digamos, os países europeus, ao ampliarem as sanções contra a Rússia, tendem a ter, digamos, dificuldade de abastecimento, e, neste sentido, inflacionar o preço de bens como gás e petróleo. Então, é realmente difícil pensar em sanções mais robustas que afetem estes produtos estratégicos, né? Isso de um lado. Do outro, do ponto de vista
tecnológico, a Rússia tem grandes conglomerados de defesa, né? Produtores de armamentos, mas também de tecnologias duais. E, nesse sentido, permite uma inserção para uma série de outros países no globo. Neste sentido, a Rússia, além de uma potência militar, ela é um espaço, né, um país, na geopolítica se chama, né, de países baleia. É um termo que o professor Vanderlei Messias da Costa, da USP, sempre utiliza, dado, digamos, a capacidade territorial, né, de criar recursos que são essenciais à economia, à tecnologia, enfim, ao conjunto de relacionamento entre os Estados. A Rússia, efetivamente, apresenta um desafio grande aos países da OTAN, da Europa, dos Estados Unidos, o que, novamente, coloca sobre a mesa a discussão sobre a ordem internacional, sobre o sistema de segurança do sistema internacional, e o que a Rússia busca efetivamente é voltar, né, a ser um player, a ser protagonista, sobretudo ali no seu entorno, no espaço estratégico leste europeu. Professor, excelente a sua contribuição num dia e num momento tão importante como agora. Agradeço demais. Conversamos com o professor de Geopolítica e Economia de Defesa da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o Hélio Caetano Faria. Muito, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Boa noite a todos e vamos continuar analisando o conflito. Estamos à disposição.